O Hora de Agir desta semana acontece aqui na Mata de Vilar, em Lousada, onde nós viemos conhecer um exemplo extraordinário. Aqui foram criadas micro-reservas à escala de um concelho, onde foram criados uma série de critérios para que áreas naturais que são de propriedade pública, mas também de propriedade privada, fossem conservadas e fossem também dinamizadas. Aqui participou a comunidade em regime de voluntariado, em ações de plantação e outras ações de conservação. Aqui existem locais agora de uma beleza indescritível, com muita biodiversidade, mas também micro-reservas que prestam um importante serviço de ecossistema. Para além de capturar carbono da atmosfera, estas áreas servem de prevenção de incêndios florestais. Aqui existem espécies autóctones, são áreas que estão mantidas e quando houve incêndios estas áreas não arderam. Servem também através destas árvores para que seja infiltrada mais água nos solos e ela aparece depois nestas charcas que servem de abrigo para muitas espécies. É mais um bom exemplo que nós viemos conhecer em mais uma Hora de Agir. A perda de biodiversidade é uma das crises mais graves e silenciosas do nosso tempo. Espécies desaparecem todos os dias, algumas sem sequer chegarmos a conhecê-las. É uma erosão lenta, mas profunda, que compromete o equilíbrio dos ecossistemas, a fertilidade dos solos, a purificação da água e a própria estabilidade do clima. Com a fragmentação dos habitats e a pressão constante sobre os recursos naturais, a vida selvagem fica encurralada. Muitas espécies deixam de encontrar espaço para viver, alimentar-se ou reproduzir-se, e aos poucos vão desaparecendo. Mas há lugares onde ainda é possível resistir. Lugares pequenos, discretos, às vezes esquecidos. Nesses fragmentos de território ainda habitados por flores raras, insetos invisíveis ou aves migradoras, encontra-se uma resposta à crise ecológica, a capacidade de proteger o que resta. Porque preservar a biodiversidade já não se faz apenas nos grandes parques, faz-se também nos detalhes do território, na escala certa para cada espécie. E agora aqui na Mata de Vilar eu vou estar à conversa com o vereador do Ambiente, Natureza e Ação Climática, Manuel Nunes. Bem-vindo à Hora de Agir. Obrigado. O que é isto das micro-reservas? As micro-reservas são um projeto que o município leva a efeito já há alguns anos e que em 2025, portanto este ano, recebem um guarda-chuva legal, digamos assim, por via de um regulamento municipal que é publicado em Diário da República a 13 de janeiro e que finalmente consegue definir, digamos, com ações muito concretas, o que é necessário fazer, de que forma é que é possível fazer parte deste projeto das micro-reservas. Basicamente tudo isto começa há cerca de 10 anos atrás, quando começamos a fazer todo um levantamento de biodiversidade no território e percebemos que havia um conjunto assinalável de espaços que funcionava como hotspots de biodiversidade, fauna e flora. Havia um conjunto... natureza ainda não tinha sido tocada ainda. Tinha, mas em articulação, digamos, com o saber também ancestral dos humanos, acabou por aprender a conviver, como é o caso aqui na Mata de Vilar. E, portanto, encontramos áreas em contínuo que tinham enorme valência ambiental, mas depois havia aquelas que estavam dispersas pelo território e que não tinham contínuo. Para as áreas em contínuo, criámos uma figura de conservação, que foi a paisagem protegida local do Sousa Superior, 1.600 hectares. Para todas as outras que estavam dispersas pelo território, foi preciso criar uma outra forma de conservação. E aí fomos inspirados, digamos assim, pelo modelo andaluz das micro-reservas e acabamos por transpô-lo para a nossa realidade, pegando em pequenas áreas até 20 hectares, às vezes muito mais pequenas, mas no máximo até 20 hectares, e transformando-as em espaços dedicados apenas e só à conservação da natureza. Portanto, vocês vedaram partes do território a uma intervenção humana que estragasse estas partes e que destruísse a natureza. Basicamente, a vedação obviamente é metafórica, porque ela não existe, portanto são espaços... É uma vedação legal, regulamentar. É uma vedação legal. Embora aqui a Mata de Vilar esteja vedada, não é? A Mata de Vilar está vedada porque é uma mata centenária e quando foi constituída acabou por ter essa vedação. Portanto, sim, o que nós fizemos foi, de certa forma, blindar
com a anuência dos proprietários, quando eram micro-reservas privadas, a possibilidade de intervenções tem esta que não estejam característica, pode ser garantidas. privada e pode ser pública, ao misto. As Nós, quando temos uma micro-reserva, não é um espaço que seja público, envolve aqui também proprietários Temos duas privados. figuras diferentes para as micro-reservas. Por um lado, as micro-reservas em áreas públicas, como é o caso daquelas que ficam, por exemplo, em territórios adquiridos pelo município ou pelas juntas de freguesia, espaços que pertencem ao domínio público, que são geridas por essas entidades, ou áreas que são privadas e que os privados entendem que devem ser áreas dedicadas à conservação. Essas áreas dedicadas à conservação podem ter diferentes formas de gestão. Ou são geridas pelos privados com algum apoio do município. Apoio técnico. Sobretudo apoio técnico, ou são geridas em cogestão com o município, e nesse caso o município tem uma participação mais ativa, que depois é afinada em função de cada uma das áreas, ou então tem uma gestão municipal que é entregue, digamos, pelo privado. E, portanto, essas formas diferentes de gestão dos espaços têm muito que ver com aquilo que são as sensibilidades de cada proprietário, com os tipos de terreno que estamos a falar, com as áreas que são sob jurisdição e, portanto, vai variando em função também daquilo que se entende. Mas para o privado também é interessante, porque muitas vezes os privados têm enormes áreas de terreno que precisam de cuidar, que precisam de investimento. E estando essas áreas dedicadas numa micro-reserva e tendo esse apoio do município, torna-se mais fácil essa manutenção. É certo, mas há aqui um aspecto muito importante a referir, que resulta do facto de nem todas as áreas de terrenos podem ser micro-reservas, pelo facto das micro-reservas terem um conjunto de requisitos prévios. E o mais importante de todos é cumprirem com que requisitos são esses? Era isso que ia referir, que tem a ver com o facto de ser necessário ter a presença confirmada de determinado tipo de espécies de fauna ou de flora, que são ou localmente ou a nível global ou a nível nacional, que têm estatuto de conservação e que estão ameaçadas de alguma forma. E, portanto, essa raridade dessa presença é que vai determinar a necessidade ou não de uma intervenção por parte do município e da integração dessa área na micro-reserva. Porque, de outro modo, qualquer espaço, sem qualquer interesse, poderia entrar. E, portanto, não é essa a filosofia. Por outro lado, o facto dessa presença nesses territórios de algumas espécies que, por exemplo, a nível nacional não estejam, embora sejam ameaçadas, estão populações estabilizadas. No caso de Lousada, por exemplo, temos situações em que essas populações estão em regressão e, portanto, entendemos que é fundamental termos essas áreas adstritas a uma micro-reserva. E nós fomos conhecer duas áreas naturais que são privadas e que integram a rede municipal de micro-reservas. O lago é um parque florestal, foi construído em 1910. Portanto, estamos a falar de quase 130 anos. Aliás, temos árvores aqui que são dessa altura, alguns dos gigantes verdes, especialmente as tílias, mas depois temos carvalhos com 200, 300 ou 450 anos, como lá em cima. Portanto, temos aqui diversas árvores que foram algumas já plantadas por mim, outras pelo meu pai, outras pelo meu avô. Temos o apoio da Câmara em N situações, como desde a reposição do próprio parque florestal, de termos aqui o apoio para a manutenção, de termos projetos de investigação que estão alocados. Portanto, acabamos por ter um conjunto de vantagens que são mútuas do trabalho de parceria. E é isso que me parece que é fundamental. Houve aqui uma convergência de interesses. Este lugar foi mantido porque o meu pai era um defensor convicto da necessidade de um equilíbrio ambiental e paisagístico e com o município tivemos esta conjugação de interesses de preservar este local e criar um mecanismo de sustentabilidade a longo prazo. Basicamente é isso. O município tem uma visão bastante ampla e tem uma capacidade de trabalhar no terreno e de intervenção, nomeadamente com estes profissionais que vêm cá e que sabem, que têm conhecimento e competências para fazer uma intervenção verdadeiramente assertiva e que garante a longevidade ecológica do local. E, portanto, haver crianças que vêm cá com escolas, voluntários e séniores ou várias atividades, permite que as pessoas experienciem um espaço e também que possam ser ela de transmissão do significado desse espaço
Portanto, há uma série de fatores que se conjugam para que, de facto, para o nosso lado, conseguir preservar este espaço de uma maneira que nunca conseguiríamos individualmente, e para o projeto mais alargado do município para se integrar nesta rede de microrreservas. Mas nós, quando temos uma microrreserva e temos esta fauna e flora, temos esse caráter distintivo, que tipo de espécies é que estamos aqui a falar? Desde, por exemplo, anfíbios, em que infelizmente quase todas as espécies de anfíbios têm estatuto de conservação neste momento, porque estão ameaçadas globalmente. Ameaçadas, estamos a falar de algumas espécies de aves, estamos a falar de muitas espécies também de mamíferos, nomeadamente morcegos e até invertebrados. A vaca loura, por exemplo, é um caso numa das microrreservas, que é o hotspot, digamos, dessa microrreserva, e é um invertebrado, por exemplo. E, aliás, é o símbolo da paisagem protegida aqui em Lousada. E a nível de flora? Relativamente à flora, são espécies, são várias, temos várias espécies. Aquilo que nós denominamos as espécies relap, são raras, ameaçadas. E que temos, por exemplo, lírios, um conjunto de flores, sobretudo, que são muito raras no contexto do município e que, em alguns casos, são suficientes para considerar aquela espécie como necessária, como justificativa, digamos, de um projeto de conservação. Cada microrreserva tem uma gestão em função daquilo que são estas necessidades. Daí, se forem, por exemplo, anfíbios, as massas de água são fundamentais. Se forem, por exemplo, invertebrados, por exemplo, no caso da vaca loura, a madeira morta é fundamental. Se forem, por exemplo, morcegos, os abrigos são fundamentais. Tudo varia em função das espécies. Isso obriga o município a ter uma estrutura técnica multidisciplinar para cuidar destas várias áreas, desde a biologia, a parte de todas estas especialidades certo. Que tem e também equipas permanentes dedicadas a esta conservação. Exatamente. É uma conservação que felizmente acontece depois de muitos anos também de trabalho de inventário e que nos permitiu perceber exatamente o que é que tínhamos, onde tínhamos e quais as necessidades de intervenção. Portanto, há todo um histórico que foi feito ao longo dos anos. Temos uma equipa que se foi sendo alargada, o município desde há uns anos esta parte tem vindo a alargar para os seus quadros uma equipa técnica muito experiente, competente, que inclui biólogos, que inclui ecólogos, que inclui botânicos, que inclui, enfim, gente de todas as áreas do saber, mais ligada às ciências naturais, mas também ligadas, por exemplo, à geologia, também ligadas, por exemplo, à questão da ecologia aquática, ou seja, tudo isto que permite depois ter as competências necessárias para intervir. Quando não as temos, temos que recorrer fora e fazemos essas intervenções ou esses ajustes, digamos, com esse recurso ao conhecimento externo, nomeadamente investigadores ou técnicos universitários. Uma ligação com a academia. Então, muito estreita, com muitas universidades, de norte a sul. Há um conhecimento de excelência nestas áreas da sustentabilidade nas universidades portuguesas. Uma outra questão tem a ver com o envolvimento das pessoas. Este trabalho que tem que ser feito com as pessoas envolvidas. Que tipo de ações é que desenvolvem no sentido da população estar dentro deste projeto, estar dentro da missão que Lousada resolveu abraçar há alguns anos a esta parte? As pessoas, os proprietários desde logo, mas os voluntários e a comunidade em geral, por outro, são estruturais neste processo, por uma razão que é educar para a conservação é muito mais fácil quando se tem, eu vou usar a expressão entre aspas, a mão na massa. E, portanto, as pessoas aprendem muito mais enquanto fazem, enquanto estão no terreno, a plantar uma árvore, a construir um charco, a colocar um ninho artificial ou a fazer um abrigo para a biodiversidade, do que sentados numa sala a ouvir uma palestra sobre o assunto. E depois, há aqui outro aspecto muito interessante, que é os... O Manuel está a dizer que muito deste trabalho é feito com a participação também de voluntários. É sobretudo feito com a participação de voluntários. Mas este é um trabalho que é feito com a participação de voluntários porque o voluntariado ambiental em Lousada tem, de facto, uma expressão enorme, ao contrário do que acontece noutras partes, tem uma expressão enorme, é de longe o voluntariado mais importante em Lousada. E para manter as microrreservas é preciso trabalho diário. E nós fomos conversar com Daniela Barbosa, que é técnica de campo de Biologia.
A formação das microrreservas é sempre focada em espécies raras, ameaçadas, endémicas, protegidas, como temos o caso do texugo, que é uma espécie rara a nível local, ou da rela, também bem rara, só encontramos neste momento num ponto, e as ações são sempre focadas em proteger este tipo de espécies e também os seus habitats, para garantir a sua continuação no nosso território e também focar-nos aqui também na criação de corredores ecológicos para garantir o fluxo genético e migratório destas espécies no nosso concelho. Há várias ações de melhoria ecológica que vamos realizando, como sejam o controlo das espécies invasoras e também exóticas, para permitir que a flora nativa se consiga também expandir no nosso território. Além desse controlo, fomentamos também aqui o reforço da vegetação nativa, com ações de plantação, criação também de estruturas para a biodiversidade, como sejam os charcos, as sebes, utilizando a madeira morta, também estruturas para fomentar aqui os polinizadores. Há uma série de ações muito importantes para garantir essa conservação destas espécies. Os proprietários e a comunidade participam nas nossas ações de restauro e de melhoria ecológica. Eles são convidados a participar, também no sentido de conhecerem estas espécies e estes habitats que existem aqui no concelho e também protegê-los e sobretudo conhecê-los, porque só podemos proteger o que conhecemos. Nós estamos aqui na Mata de Vilar, que é um lugar fantástico, onde nós podemos observar a natureza. Há até um trilho em que nós andamos descalços, não é? Para é um trilho estimular sensorial, é um trilho sensorial. Aliás, é a primeira mata, área florestal do país, que tem inclusive um trilho acessível. Qualquer pessoa com mobilidade reduzida ou com outro tipo de incapacidade consegue fazer o trilho, porque ele está todo sinalizado, E é possível estas fazê-lo. caixas para ver as texturas é muito interessante. É uma forma das pessoas conectarem com o mais básico, que são as experiências e a experimentação daquilo que é a natureza. Os sons, sentir o solo, a casca das árvores, enfim, tudo isso faz parte dessa experimentação. Ver os olhos, quer explicar um bocadinho a experiência? Sim, vendar os olhos e fazer um trilho e experimentar as várias nuances daquilo que estamos a pisar é todo um processo de aprendizagem também, ou de reaprendizagem daquilo que é estar em contacto com a natureza, que hoje não temos, porque somos todos muito mais urbanos, digamos assim, mas que antigamente, ou há muito tempo atrás, as nossas comunidades faziam de forma natural. Nós fazíamos, andávamos descalços, sentíamos o chão, o vento, a chuva, todos esses elementos que estavam à nossa volta e que agora nos protegemos deles. E isto, de certa forma, esta experiência é desconstruir toda a proteção e embrenhar-nos, digamos, com todos os sentidos nessa experimentação. No mundo natural. E aqui estas micro-reservas, aqui esta fantástica Mata de Vilar, sentem que está a atrair pessoas ao território para virem viver, para virem conhecer? O que é que está a acontecer? Acontece uma coisa muito interessante. À medida que comunicamos e passamos esta mensagem das micro-reservas e da gestão destas micro-reservas desta forma que acabei de descrever, temos pessoas que vêm visitar estes espaços, contactam o município ou contactam muitas vezes os proprietários porque querem ir visitar. São espaços abertos, podem ser visitados, alguns deles já têm painéis informativos onde é possível obter informação. E esta rede, associada a tudo aquilo que é a dinâmica de desenvolvimento integrada do território, com a promoção da biodiversidade, a promoção do contacto com essa biodiversidade, coloca no mapa todos estes espaços. E as pessoas vêm visitar, procuram. Sobretudo a Mata de Vilar tem sido um corrupio de gente, mas toda esta rede que está criada atrai gente portuguesa e não só, que vem perceber como é que, com muito pouco, com um pequeno esforço e com um enorme envolvimento social, nomeadamente da comunidade local, mas também dos proprietários, se consegue fazer uma transformação tão profunda naquilo que é a gestão da conservação de um território. Manuel, obrigado por ter estado em mais um Hora de Agir. Obrigado eu. Um Hora de Agir que aconteceu aqui no meio da natureza, na Mata de Vilar. Um santuário de biodiversidade, uma micro-reserva criada aqui em Lousada e que é motivo de visita e é motivo também de espanto. De espanto pelo aquilo que foi conseguido aqui fazer, muitas vezes em regime de voluntariado, envolvendo as pessoas, envolvendo a comunidade. Aqui exerce a biofilia, esta afinidade com o mundo natural que nós precisamos de preservar num mundo onde nós temos cada vez mais espécies ameaçadas.
É bom vir a Lousada, é bom visitar este concelho e ter este contacto com estes lugares maravilhosos que acontecem nesta parte do território português. Esse é um convite que lhe deixo, como também é um convite o de estarmos juntos novamente na próxima semana. Um abraço, amigo, e até lá.